27 de dezembro, último culto dominical de 2020. Eu gostaria de meditar com a igreja no capítulo 3 da carta de Paulo aos Filipenses, nos versos 7 ao verso 14. Você que tem a sua Bíblia, você que nos acompanha também pela internet, está disposto também na tela. Quando Paulo diz: o que para mim era lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparada com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco, para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo. Justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer a Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Cristo, de Deus em Cristo Jesus. Pai, nessa noite nós oramos para que o Teu Espírito Santo possa usar o Teu servo a fim de comunicar a Tua palavra no nome de Jesus. Amém. 2020 é um ano que nos surpreendeu, nos pegou de surpresa. Quem imaginaria que passaríamos por tudo isso? Quem imaginaria que no último culto de 2020 você estaria aqui de máscara? Surpreendidos por um vírus que surgiu na cidade de Wuhan, na China, depois se alastrou para outros países, ficamos como telespectadores em nossas casas, trancados, evidenciando aquilo que acontecia na Itália, centenas de mortos diariamente, até milhares de mortos, aquele mesmo vírus que chega também à Espanha, Inglaterra, Estados Unidos, Brasil e se alastra por todo o mundo. Quem imaginaria que evitaríamos os abraços? Quem imaginaria que nós teríamos também evidenciado os leitos, tanto de enfermaria como de UTI, dos nossos hospitais de Dourados, todos ocupados, lotados, pessoas próximas a nós, que foram infectadas com o vírus, às vezes nós mesmos fomos infectados e pessoas próximas a nós que nós perdemos por conta desse vírus. Não sabemos o que acontecerá no dia de amanhã, mas o que nós sabemos é que o lugar mais seguro para se estar é no centro da vontade de Deus. E o melhor lugar para se estar nesse momento é aqui, neste lugar, ou você que nos acompanha, é realmente aí onde você está ouvindo, acompanhando aquilo que Deus tem para você neste momento. Abra o teu coração para o que Deus quer falar na sua vida. Nesse contexto da carta de Paulo aos Filipenses, Paulo estava preso também em lockdown. Paulo estava passando por dificuldade, tanto no seu presente, um presente difícil, mas ele também nessa carta expõe um passado de renúncia e um futuro incerto. Quando nós lemos os versos que ele diz, referindo ao passado, o que para mim era lucro, no verso 7. O presente, ser encontrado nele, e o futuro, eu quero conhecer a Cristo. E neste contexto, se dá no ano 61, quase 30 anos depois da conversão de Paulo, quando ele escreve a carta aos Filipenses. Filipos, uma colônia romana da antiga Macedônia, cheia de soldados aposentados e conhecida por seu nacionalismo patrióticos, e talvez por isso a dificuldade da disseminação do evangelho naquele lugar. Historiadores dizem que essa é a igreja favorita de Paulo, é a epístola, a carta mais pessoal que Paulo escreve a uma igreja que se mostra como generosa. Essa carta é uma nota de agradecimento que Paulo faz para essa igreja, pela provisão financeira que eles haviam dado a Paulo. Por isso, uma igreja generosa. A igreja manda para Paulo a provisão financeira. Paulo está em Roma, numa prisão domiciliar.
este suporte financeiro por meio de um homem chamado Epafrodito. Fica uma dica de nome para o teu filho, se você está grávida, Epafrodito. Epafrodito leva a carta a Paulo, arrisca a sua vida, Epafrodito fica doente, quase morre, Paulo fica agoniado, angustiado, depois Epafrodito fica bem, Paulo aproveita a oportunidade, envia Epafrodito de volta a Filipos com essa carta. Ele é aquele que portou a carta aos filipenses. Ele fala um pouco das restrições à prisão, a divulgação do evangelho entre os oficiais. Ele aproveitou essa oportunidade também de pregar o evangelho ali para aqueles guardas romanos, e a sua prisão fez com que os cristãos de Filipos pudessem, de forma mais ousada, pregar o evangelho. Eles não foram intimidados, mas eles despertaram a pregar o evangelho por conta da prisão de Paulo. Isso era motivo de grande alegria para Paulo. Na sua carta, Paulo também ele combate as tendências legalistas que estavam começando a afastar os crentes da fé em Cristo, os judaizantes, falando a respeito. Paulo fala a respeito da sua própria experiência. Espera um pouco, tudo isso que eles estão dizendo para você, eu vivi. Eu tive essa experiência e eu superava os judeus da minha idade. Eu fui até além deles. Eu sei do que eu estou falando, mas eu me esvazio de todas essas coisas a fim de poder ganhar a Cristo. Paulo fala que se esvazia, fazendo também menção, na verdade a ideia de Paulo se esvaziar, ele faz menção do próprio Cristo que se esvaziou na carta aos Filipenses, se assumiu a forma humana sendo Deus, e se esvaziou e serviu e sofreu a morte e morte de cruz. Então, nesse contexto, Paulo fala assim, a respeito do seu passado, o que importa é o presente, e ele também se refere ao futuro, mas o que ele diz ser o mais importante é o ser encontrado nele. E essa é a proposta de Deus para a sua vida, a vida nele, estar em Cristo, permanecer em Cristo. 2020, o final deste ano, te chama para estar nele, a fim de que 2021 seja um ano em Cristo. No início do ministério de Jesus, ele tem um chamado aos seus discípulos, ele diz aos discípulos, siga-me, vinde a mim. Para aqueles que vieram, ele muda um pouco o seu discurso, no final, ele não diz mais vinde a mim, ele diz, agora que vocês vieram, permaneçam em mim. Permanecer. Max Edwards, vou pedir para o Meca colocar a imagem de Max Edwards. Esse é um missionário norte-americano que, junto com sua esposa Dixie, serviram a Deus como missionários na região do Paraná e Londrina, também um pouco em São Paulo, e década de 70, 80 e 90, e um dos empreendimentos missionários de Max e Dixie foram a construção de acampamentos para a conversão de jovens. E um dos acampamentos, o acampamento Shalom em Londrina, foi o acampamento onde eu me converti em 97. No ano de 2001, quando o Max estava no Brasil ouvindo o meu testemunho a respeito da minha conversão, eu mal sabia que ele era responsável por aquele lugar, eu contando meu testemunho, porque ali eu me converti, ali eu fui chamado, eu lembro de Max chorando. Max faleceu há poucos dias e eu estava assistindo o seu culto fúnebre lá nos Estados Unidos, e a sua neta, ela leu uma carta que Max, em 1971, escreveu aos seus mantenedores na missão aqui no Brasil. A carta com os seguintes dizeres: à medida que sento em meu escritório, me preparando, tanto espiritualmente como intelectualmente, para o próximo evento, me vem o pensamento, o meu sucesso é responsabilidade de quem? Estou frustrado comigo mesmo, pois estou aqui há mais de um ano e ainda tenho muita dificuldade com a língua. Enquanto os meus olhos lacrimejavam, eu pouco poderia ver, ler ou escrever, até que uma voz vem a mim dizendo, eu sou responsável por sucesso. Você está onde eu quero. Você é responsável somente por submissão. Esse é o chamado de Deus para nós, submeter-se a Ele, render-se aos seus pés. Uma vida consagrada, uma vida dedicada. A vida nele é a expressão de maior intimidade com Deus. Em primeiro lugar, uma vida nele considera o passado. Verso 7 diz, o que para mim era lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo. Lucro, proveito de ordem material, moral, intelectual, que se tira alguma coisa, um benefício, um crédito, uma vantagem,
Paulo tinha isso nas mãos. E ele considerou como perda. Porque todas as conquistas do passado para Paulo nada eram, nada valiam. Era um refúgio. A palavra usada, esterco, comparada à suprema grandeza do conhecimento de Cristo. Paulo, quando fala também a essa igreja, advertindo a respeito dos judaizantes, ele diz o seguinte: eles só pensam nas coisas terrenas. E é bonito que muitas vezes nós, igreja, estamos nos colocando no lugar dos filipenses, recebendo a carta de Paulo, mas pode ser que nós estamos sendo comparados aos judaizantes, porque nós só pensamos nas coisas terrenas. 2020 passou, 2021 está chegando, os seus alvos. Nós temos que ter projetos, sim, mas a vida nele é o que mais importava para Paulo. Ele se refere, lucro seu passado, de boa reputação, a linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu dos hebreus, ele tinha uma boa reputação, de prestígio, ele era um fariseu, ele tinha uma posição também de dedicação, segundo a justiça que há na lei, eu era irrepreensível, eu era um exemplo, eu superava aqueles da minha idade. Como nós devemos olhar para o passado? Em Nova York, 2008, eles organizaram um evento chamado Dia de Desfazer-se. As pessoas eram encorajadas a levarem as suas lembranças ruins e sofrimentos e lançarem todas elas a um desfragmentador industrial de papel. Então, entre os papéis, haviam papéis escritos, mercado de valores, câncer, extrato bancário, e-mail impresso do namorado que rompera o relacionamento. Como eu devo olhar para o passado? Com desprendimento. Aquela mágoa que você carrega, aquele rancor, aquela pendência, aquela dívida, aquela situação que não foi resolvida. Tanta gente que carrega carta do ex, foto do ex, cartas que fazem mal. Certa vez conversando com uma mulher, ela aparentemente, emocionalmente terrível, fisicamente tomando um remédio por conta de uma mágoa que o ex-marido fez e ela não conseguiu libertar disso, gastando dinheiro com médicos, com tanta coisa. E Deus nos chama a nos libertar do passado que nos faz mal. Nós devemos olhar para o passado com gratidão. Gratidão, obrigado Deus pela minha conversão, porque o Senhor me salvou aquele dia. O Senhor mudou a minha história, mudou a minha casa, mudou a minha vida. Obrigado pelas bênçãos, obrigado pelas posses, por aquilo que o Senhor tem me dado, pelas pessoas que o Senhor tem colocado na minha vida. Nós temos que olhar para trás com gratidão. Obrigado, Senhor. Lábios que murmuram revelam um coração ingrato. Certa vez, em 2013, eu pensei, poxa, às vezes as pessoas que foram responsáveis por nós, elas ouvem pouco a respeito do quanto nós apreciamos tudo que fizeram. E eu decidi escrever uma carta para minha mãe. Porque a nossa vida não foi uma vida fácil, foi uma vida difícil, nossa infância foi difícil. Perdemos o pai cedo, eu tinha 19 anos, minha irmã 16, meu irmão 22. Ajudamos a minha mãe. E eu pensei, eu vou escrever uma carta para minha mãe. Porque há tanta coisa que eu não expressei, não disse, ela não sabe, e eu escrevi essa carta. Então você talvez tenha essa oportunidade de fazer isso para aquelas pessoas que cuidaram de você, que foram responsáveis por você. E pode acreditar, essa pessoa vai ler uma vez, vai ler 2 vezes, vai ler 3 vezes. E sempre que precisar vai ler de novo, porque vai fazer bem. É gratidão, reconhecimento a pessoas que fizeram parte da nossa história. Gratidão, Deus, obrigado porque eu posso respirar. Nessa pandemia temos evidenciado pessoas ricas, que morreram por algo que o dinheiro não podia comprar, falta de ar. Obrigado, Deus, pelo paladar, por sentir o sabor da comida. Obrigado, Senhor, pelo dom da vida. Paulo considera fracasso o que considerava grande realização. Ele não viveu de forma nostálgica a respeito do seu passado. Ah, como era bom, ai que saudade. Nós temos que esquecer o passado. Às vezes o próprio Facebook fica trazendo de volta, né, as memórias de 3 anos atrás. Você volta, puxa vida. As lembranças podem ser danosas. Poderiam, para Paulo, caso tentado, nelas colocar de novo a confiança. Ele não permitiu que os méritos do passado tomassem lugar de Deus. O que pode nos fazer mal? O passado pode nos fazer mal quando nós o valorizamos excessivamente. Nós não vivemos em novidade de vida em prol de um passado de conquista, de sucesso, de coisas boas, ok.
Aquele testemunho de conversão que começa a falar do passado. Olha, antes de conhecer Jesus, nossa, eu tocava o terror, hein? Olha aquelas festas, a madrugada toda. Até que eu encontrei Jesus, agora minha vida é na igreja. Parece que o passado era melhor que o presente. Parece que a vida sem Cristo era melhor. Não vive em novidade de vida. O passado faz mal quando não nos permite viver o presente, o hoje, o agora. O que você tem nas mãos hoje, valorize quem está perto de você hoje. O passado nos faz mal quando acreditamos que vitórias do passado garantirão o sucesso de amanhã. Isso é mentira. Eu me lembro de 2007, numa rodinha de amigos, de pessoas, e aí de repente veio o assunto para falar das suas conquistas, dos seus créditos, né? E o pessoal começou a falar, e eu quietinho no meu cantinho, e preferia ter ficado quietinho, mas estava nessa rodinha de 5 pessoas, e um começou a falar, porque eu passei no concurso do banco, né, em primeiro lugar. Aí aquele monstro do eu, né, começou, né, porque aí cada um queria falar, não, porque minha vez, eu mal podia esperar o outro falar para falar da sua conquista, e eu quietinho no meu cantinho. E aí o outro falou, não, porque eu passei na escola tecnológica também, em segundo lugar, bem disputado, e o outro, porque eu no meu MBA, as minhas notas foram, e de repente veio a pergunta que eu não queria ouvir. Todos voltaram para mim e perguntaram, e você, Gustavo? A minha resposta foi, eu ganhei 3 estrelinhas do Jardim da Infância por desenhar o melhor coelhinho. Pelo menos quebrou aquele clima de vanglória e de orgulho naquele lugar. Mas as pessoas muitas vezes se prendem nas conquistas do passado, esquecem de viver o futuro. Não se prenda àquilo que já passou. A vida nele, ela valoriza o presente. Verso 9 diz, ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a justiça que vem da fé em Cristo, justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Paulo vive o presente, pois entende que nada nesse mundo é tão importante quanto ser encontrado em Cristo. Em Cristo. Cristo está em nós, ok? Você o recebeu? Joia, que bom. Mas você está em Cristo? Aquele que está em Cristo é nova criação. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo. Paulo diz aos Colossenses, assim como vocês o receberam, permaneçam nele, firmes, enraizados, edificados nele. Existe um chamado, o permanecer em Jesus. Paulo não se apoia na sua própria justiça, de obedecer à lei, de viver de uma forma religiosa. O que seria essa vida pela lei? É aquela vida assim, olha, eu gostaria muito de mentir, mas eu não vou mentir porque tem uma lei que me proíbe, então vou passar vontade só. Olha, eu gostaria muito de adulterar, mas, poxa, tem uma lei que diz que não, então vou obedecer. Mas se não tivesse a lei, isso é uma vida muito medíocre. Agora a vida no Evangelho, na fé, ela diz assim, olha, eu não vou mentir porque eu não preciso. Porque, meu Deus é o Deus da verdade, o diabo é pai da mentira. Eu não vou adulterar porque Deus me lavou, me regenerou, me redimiu, me separou, me salvou, eu sou nova criatura. Isso é uma vida pelo Evangelho. A vida de forma religiosa diz assim, fiz besteira, meu pai vai me matar. A vida no Evangelho diz, fiz besteira, preciso urgente ligar para o meu pai. Porque em Deus há graça, há perdão, há misericórdia, há transformação. Ele nos conduz pela sua bondade ao arrependimento. Paulo escolheu viver a fé de hoje, que a religiosidade do ontem. Uma vida nele hoje valoriza a sua agenda diária. John Maxwell diz que o segredo do sucesso é determinado pela sua agenda diária. O que você faz todo dia determina o seu sucesso ou o seu fracasso. Cada momento você precisa curtir. Às vezes as pessoas falam de planejar a aposentadoria só de forma financeira. Mas você já planejou, você que vai se aposentar e está planejando, o que você vai fazer? Você sabia que nos países onde as pessoas se aposentam mais cedo, as pessoas morrem mais cedo também? Puxa, aqueles que estavam felizes com a aposentadoria já deu um passo para trás, né? Pensando melhor. Mas planeje o que você vai fazer aposentado. Ou vai ficar naquela cadeira de fios? Nem jornal vem mais, né? O que você vai fazer de útil? O que você vai fazer?
Aproveite cada momento, curte a vida nele, curte os momentos, vive intensamente o hoje. Presente no lugar, não deixe as redes sociais atrapalhar os seus relacionamentos. Tira férias, curte as férias. Um pastor foi tirar férias e um irmãozinho tão espiritual falou: pastor, o senhor vai tirar férias, mas o diabo não tira férias. O pastor disse: mas quem disse que o diabo é meu exemplo de vida? Essa resposta eu gostei demais. Uma pessoa que vive o presente, ele valoriza as pessoas. Robert Chiniachik, ele trabalhava como médico no setor terminal, e onde as pessoas estavam ali iriam morrer, e sabiam que iriam morrer, e ele percebia que havia algo em comum em todas essas pessoas, um olhar de arrependimento. E ele, conversando com essas pessoas, ele entendeu que essas pessoas estavam arrependidas não de não ter adquirido mais, de não ter viajado mais, trabalhado mais posses, mais bens, mas por não ter dito eu te amo mais, estado com as pessoas que foram preciosas para elas mais. Nós temos presenciado e participado de alguns velórios e tem sido triste. Um que me marcou foi quando eu vi uma filha dizendo: pai que trabalhou numa outra cidade, a gente não queria tantos carros, pai, a gente não queria tudo que o senhor conquistou, a gente queria o senhor com a gente queria o senhor aqui, não precisava de tudo isso, mas nós viemos distante do senhor, porque o senhor queria conquistar o mundo. As pessoas que estão perto de nós hoje, a pessoa que valoriza o hoje, que vive o hoje, vive nele hoje, transforma o ambiente, influencia pessoas. Nós não somos produto do ambiente, mas somos produtos da nossa fé. Você não se amolda como um camaleão, mas você é firme. Certa vez disseram a alguém: você é quadrado. E ele disse: é melhor ser quadrado que redondo, como vocês que são roliços, que vão por todo vento de doutrina. Eu sou firme naquilo que eu acredito. Uma vida nele hoje, vive para servir. Certa vez, numa grande igreja, um pastor convidou Glênio Paranaguá, eu ouvi isso dele mesmo, e para pregar nessa grande igreja, e quando ele foi apresentado, o pastor que o apresentou, mal o conhecia, mas disse: agora com vocês o grande servo de Deus, Glênio Paranaguá. Ele subiu, aqueles aplausos, ele pegou o microfone, colocou a mão no bolso. Se é grande, não é servo. Se é servo, não é grande. Esse foi o início da mensagem. Não sei se ele voltou a pregar lá, mas na verdade nós somos chamados para servir. O nosso rei desceu, se tornou humano, serviu, lavou os pés inclusive de quem o trairia. Muitos homens querem ser reis, só um rei quis ser homem, Jesus Cristo. Para Paulo, o presente era tempo de permanecer firme, enraizado. Pessoas numa rodinha, um grupo de pastores, conversando a respeito de quem orava mais, um falando: eu oro 4 horas por dia, outro ora 2 horas por hora, 3 horas por dia, porque eu preciso orar, e é importante. Mas teve um pastor que, com um ministério muito bem sucedido, e disse: eu oro somente 1 hora por dia. Como? Só 1 hora? Mas eu não fico 1 hora sem orar. Na verdade, não existe momento que eu me conecto com Deus, eu me desconecto, agora fazer minhas coisas. Não, nós temos que viver uma vida conectada em Deus. É assim que nós permanecemos nele todos os dias. Uma vida nele aproveita as oportunidades. Paulo, ele aproveitou. Epafrodito vem, mas você vai, porque eu, apesar da prisão, não é pretexto para a ociosidade. Espera aí, vou escrever, eu estou preocupado com a edificação da igreja, com a segurança da igreja, com o bem-estar da igreja. Leva essa carta de volta. Então Paulo, ele entende que o presente tempo é tempo de manifestar alegria, apesar das circunstâncias. Ele escreve aos próprios filipenses: finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Alegrem-se no Senhor. Um preso falando para o pessoal: alegra, gente. É como alguém talvez num leito hoje, na enfermaria, dizendo: pessoal, fica feliz, vamos ânimo pessoal. E nós estamos tão desmotivados com coisas tão pequenas, sendo que Deus tem dado tantas coisas para todos nós. Tem gente que esqueceu de ser feliz hoje. Se eu quiser, se eu pudesse, se eu fosse, se eu tivesse. Eu já ouvi a expressão, alguém disse: eu era feliz e não sabia. João diz a respeito de como permanecer nele. Na sua carta, o apóstolo que teve intimidade com Jesus, ele fala o seguinte:
escrevendo na sua carta: cuidem para que aquilo que vocês ouviram permaneça em vocês. Porque se aquilo que ouviram, a palavra, permanecer em vocês, vocês permanecerão no Pai e no Filho. A palavra precisa permanecer em nós, todos os dias. A fome e a sede pela palavra. Eu, em 2010, tive a oportunidade de estar em Chicago, no Museu do Billy Graham, fascinado pela sua história, pelas cruzadas, e ali eu estive naquele púlpito, inclusive, que ele pregou, e vendo da sua biografia, eu olhei uma foto, os livros, a vida do Billy Graham, uma vida de devoção. Ele tirava 6 horas por dia para meditar e buscar a Deus, aprender, crescer nele. Às vezes reunimos com alguns crentes, pergunta assim: ó, pessoal, fala agora seu versículo favorito. Um vai falar: olha, o meu é João 3,16, porque Deus amou o mundo. Aí o outro que está do lado pensa: poxa, pegou meu versículo. Porque a gente está cheio de analfabeto bíblico, não conhece a Bíblia, aprendeu tecnologia, aprendeu tudo, os smartphones, mas não aprendeu a ler a Bíblia, não manuseia a palavra da verdade, como diz a própria Bíblia. Nós permanecemos também por meio de confessar a Cristo. Primeira carta de João, ele fala no capítulo 4, verso 15, se alguém confessa Jesus publicamente, que ele é o Filho de Deus, Deus permanece nele, e ele permanece em Deus. Jesus tem que fazer parte da nossa conversa, uma vida nele, fala de Jesus, testemunha do Evangelho. E por meio do amor, primeira carta de João 4,16 diz: Deus é amor, todo aquele que permanece no amor permanece em Deus. Todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus. Que você manifeste a vida de quem está nele hoje. Uma vida nele, ela faz projeções para o futuro. Verso 10 diz: eu quero conhecer Cristo. Verso 13 e 14, avançando para as coisas que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. O que você quer para 2021, Paulo? Uma coisa, conhecer Cristo. O que você quer para 2021? Já perguntou para o seu filho: filho, o que você quer? Queira conhecer a Cristo. Preenchemos os alvos, como está a vida espiritual, o que você quer? Eu quero conhecer a Cristo. Paulo, 30 anos após a sua conversão, toda a sua história, todas as suas missões, tudo que ele ensinou, tudo que ele cresceu, aprendeu, após a sua conversão, ficou 3 anos na Arábia, aprofundando o seu conhecimento por Deus, e aí pergunta, após 30 anos, o que você quer, Paulo? Conhecer a Cristo. O quanto você quer conhecer a Cristo? Jesus disse ser o pão da vida, ele disse ser a água, e ter a água, aquele que tem sede, vem a mim e beba, mas se você não tiver fome e sede, não adianta de nada ter água, ter pão. Para o futuro, para Paulo, o futuro era incerto. Para ele, morrer seria ótimo, maravilhoso. Mas ser liberto seria melhor para os crentes. Ele preferia morrer, ele afirma: eu prefiro estar na glória, mas por vocês eu vou ficar. Sacrifício maior a ficar, para continuar pregando essa mensagem, essa palavra. O futuro estava nas mãos de Deus para Paulo. O seu futuro, ele tinha a incerteza de ser liberto ou ser morto, mas ele afirma: o que acontecer é para a glória de Deus. 2021, o que acontecer, Senhor, está nas suas mãos, é para a glória do Senhor. Para ele o futuro é conhecer Cristo, ser encontrado nele, na sua vinda. Maranata, vem, Senhor Jesus. Quando o Senhor vier, eu quero ser encontrado em Ti, andando contigo, permanecendo em Ti. Para ele, o futuro de sucesso consistia em conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição, por meio do qual nós podemos viver a vida cristã autêntica, vencer as tentações desta vida. Apesar das incertezas do hoje, devemos olhar para frente. Há pessoas que dizem: pastor, no ano novo agora eu não como ave, galinha, frango. Por quê? Porque cisca para trás, é regressão. É só como porco, porque fuça para frente. Que legal, hein? Vai ter uma vida maravilhosa, né, se comer porco. Uma ideia para você, uma dica: leia a Bíblia, anda com Cristo, permaneça nele em 2021, você vai ver o sucesso que vai ser a sua história. É isso que Deus tem para nós, é isso que Deus propõe. Uma pessoa nele,
faz projeções para o seu futuro. E o futuro, nós devemos olhar para frente sem medo. Sem medo. Sabe quantas vezes está escrita não temas na Bíblia? 365 vezes, não temas. Hoje Deus diz, não temas. Amanhã Deus diz, não temas, porque eu estou contigo. Não temas, porque eu não te deixarei, não te desampararei. E nós vamos embora com a promessa de que Ele é conosco. O fortalecer da sua vida interior resplandece em todos os demais aspectos da sua vida, na sua família, no seu relacionamento. Aquele que é fraco em Deus, será fraco em todas as outras e demais coisas. Permanecer em Cristo, aguardando a sua volta, olhando para um futuro cheio de incerteza, a melhor alternativa é entregar. Deus, eu tenho projeções sim, tenho planos, e tenha planos e projeções. O homem faz planos, mas é o Senhor quem traça. Como Deus vai traçar o caminho de quem não fez planos? Tem que planejar sim. Planeje, projete, sonhe, mas entregue para Deus. O que acontecer é para a sua glória, Senhor. Martin Luther King afirmou, eu tive muitas coisas que guardei em minhas mãos e as perdi, mas tudo o que eu guardei nas mãos de Deus, eu ainda possuo. Eu quero concluir dizendo, precisamos ter sonhos, projeções, alvos, planos, mas que nosso maior projeto para esse ano de 2021 seja aperfeiçoar nosso relacionamento com Deus. Eu quero conhecer mais, Senhor. Eu fiquei relaxado este ano, eu me afastei de Ti, eu me distraí, Senhor, eu quero mais. Diante das perdas, das falências, do luto, do desespero, da doença, da crise política, econômica, o mais importante ainda é ser encontrado nele. Diante das conquistas, dos projetos bem-sucedidos, das portas que se abriram, dos sonhos realizados, da casa adquirida, das viagens, tudo isso, nada é, se você não estiver nele. O vazio permanecerá no seu coração. Considere seu passado, valorize seu presente, projete seu futuro. O lugar mais certo é o centro da vontade de Deus. Eu encerro dizendo que o que importa não é sermos tudo neste mundo, mas que Cristo seja tudo em nós.